Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Fala batizada, fala batizado, bem-vindo ao Rumo à Meta. Esse apostolado, essa iniciativa de evangelização católica, que procura através da conversa, do bate-papo, trazer conhecimento, testemunho, vivência de fé, com descontração, com bom humor. Desde já eu peço para que você possa estar pronto a curtir esse vídeo, assim como comentar, até compartilhar nas suas redes sociais, entre seus amigos, família. Não é por monetização, esse canal não é monetizado, mas sim para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está sendo reconhecido e assim chegue a mais pessoas. Também eu peço que você, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado, desde já. Hoje é dia de Santa Águeda, ou Ágata, Virgem em Marte. Dia 2 foi a festa de apresentação do Senhor, data onde muitos fazem e renovam seus votos de consagrados. Dia 3 foi memória de São Brás, bispo e também Marte. Amanhã faremos memória de São Paulo Mique, também Marte com seus companheiros. Como nos é dito na carta aos Hebreus no Novo Testamento, diante de tal nuvem de testemunhas, como não lutarmos para vencer o pecado e também nós corremos a carreira que nos é proposta. Eu sou Ego e para auxiliar e encorajar você nessa luta e nessa corrida, iniciamos hoje o Rumo à Meta. Vem com a gente! Há 32 anos ele trabalha com comunicação, como designer, diretor de arte, marketing e outras áreas relacionadas. É palestrante na área de design voltado para a comunicação católica. Na igreja serve principalmente através do Ministério de Música e também é compositor. Ainda pastoreia o Ministério de Acólitos em sua paróquia, juntamente com sua esposa, com quem é casado há 18 anos. Pai de 3 filhos, ele está aqui, Rômulo Rodrigues. Meu irmão, obrigado pelo eu que aceitar agradeço. A doideira mais uma Tamo vez. junto. Com nós é assim mesmo, não tem essa não. A gente vai para onde que tu precisar ir. E chamou, a gente está indo. Graças a Deus, nós estamos aqui, chamaram. Meu chamado, estou escutando e vamos embora. O Rômulo é um dos amigos que mais testa o que eu apresento para ele, né? E toda vez, todos que estão vendo montado aqui agora e está começando aí no Rumo à Meta, quando eu mostrei para ele falou assim, olha, tá bom, vai lá, porque eu não faço. Então já é aquela coisa, então é para ver se você quer fazer mesmo, então vamos. Né? Mas, tirando a brincadeira, sempre esteve junto, né? E esse sempre esteve junto também, já quero justamente também mostrar para ele, mostrar para vocês um trechinho de uma super live que nós fizemos em 2020, foi transmitido ao vivo, também ficou salvo. Mais adiante aí, a gente sobe de novo aqui no canal. Uma super live que aconteceu em 2020, e que ele já estava comigo, mas a gente vai ver que já estava nessa história do Rumo à Meta há muito mais tempo. E mostrar um trechinho para você, Rom, para você relembrar. Cara, se eu saísse desse estado, eu não queria mais voltar nunca mais. Então foi a partir disso que eu joguei uma questão para Jesus. Eu falei assim, se realmente o Senhor existe, se realmente tudo isso que eu vivi lá atrás, todo esse show que eu vivi, tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu experimentei naquele show, agora há pouco, for verdade, me tira dessa que eu nunca mais vou beber na minha vida. Não passou 5 minutos. Eu vomitei tudo que eu tinha que vomitar. Depois que eu vomitei tudo, cara, eu juro para você, eu saí de lá sóbrio. Jesus falou assim, Vamos ver quem que é mais forte. Já que é assim, então vamos. Vamos brincar então, né? Daí saiu do jeito que saiu, cara. Nessa daí eu nunca mais bebi na minha vida. Nossa.
Massa demais, cara. Lembranças primeira- das lembranças. A primeira experiência de verdade, assim, né? Porque muitos vão na igreja, assim, e participam. Eu tava nesse processo de participar, mas não experimentar nada, né? Que a gente demora, às vezes, para experimentar, né? E nesse dia foi o dia que Deus mudou a chave mesmo, cara. Foi espetacular. O negócio tá vivo, eu sei de tudo que aconteceu, cara. Eu lembro de cada detalhe, cara. Eu lembro até como que era a árvore que eu encostei para me vomitar, irmão. Pra você ter ideia. Então é um negócio, cara, espetacular. E esse desafio também, quando a gente tem a coragem de fazer esse desafio, ele gosta. Vamos brincar? Vamos brincar. Não, é exatamente isso daí, cara. Verdade mesmo, cara. Bom, eu quis começar, né, o Rumo à Meta, justamente trazendo o Rômulo, por causa do seguinte. Acho que foi por meados ali de 2015, 2010, por aí, entre esses anos, começou a surgir no meu coração o desejo de trabalhar com o Rumo à Meta. Para mim, eu via como eventos, como encontro para jovens, etc. Sim. E a coisa foi burilando. Mas desde lá, eu vim partilhando, falava com o Rômulo, tudo. O tema veio assim, meio de igual inspiração de música, para mim veio como um download, né? E com essa proposta de estar relacionando as coisas da realidade nossa com as coisas do céu, sim, sim. né? Com uma meta remete muita coisa que o pessoal faz academia, etc. também, mas ao mesmo tempo é todo o esforço que a gente precisa fazer para ir para o céu. E o Rômulo sabe, eu sempre começo as coisas, as casas que eu construo sempre é pelo teto. É incrível. Eu vou criar um projeto musical, um CD, um álbum. Primeira coisa que eu vou mostrar, Rômulo, eu pensei nessa capa. Eu nem gravei ainda. Eu nem sei para nada, eu estou mostrando. Vou fazer um livro, agora não mais, mas eu fiz essa capa aqui, não sei o que, mas eu não tinha nem escrito às vezes. E o Rumo à Meta até que foi um pouco mais normal, porque primeiro vem a inspiração e depois eu fui pensando na marca. E eu não sei por que tinha que ter essa marca. E você lembra da conversa? Eu lembro que eu dizia assim, como eu penso assim numa coisa de triângulo, não sei porquê, aí remete a Santíssima Trindade, etc. E ao mesmo tempo, mais falar de ir para o céu também, Rumo à Meta, babá. E eu achei interessante que daí o Romulo falou assim, já viu aquela questão da placa de dar preferência no trânsito? Sim. Nunca tinha percebido isso. A gente não percebe. Né? Eu falei assim, não, como é que é? Aí ele mostrou, e até eu vou mostrar para vocês também, vocês vão ver. Daí veio essa primeira ideia. Exato. Né? Vocês estão vendo aí a grafia aí, grafia mesmo que fala? Isso é um logotipo, né? É um isotipo, na verdade. O exato nome, o nome técnico é isotipo, né? Daí a gente só tirou o que fica, acho que nem lembro a hora que fica dentro da placa de dar preferência. Não, a placa não fica nada. Fica nada, né? É só isso mesmo. Só o triângulo mesmo. O triângulo vermelho, né? Com a borda vermelha, e daí a gente colocou o dedinho no meio apontando para o céu. Sim. E essa questão de dar preferência para as coisas do alto. Porque o Rumo à Meta, ele teve a inspiração baseada naquilo que São Paulo fala, né? Eu lembro que você comentou, mas, cara, eu não vou lembrar agora. Colossenses 3, Padre Léo, também, buscar as coisas do alto. Sim, dar, né? Buscar as coisas do alto. Então a gente fez essa coisa de dar a preferência. E aí, é claro que tudo ao longo dos anos, né, a gente vai mexendo aqui, mexe lá e tal, para diferenciar um pouco da placa em si também, daí a gente deu um salto. Exato. Justamente veio para cá, vocês estão vendo aí também na tela cheia. Sim. Aí foi uma simplificada, tirou o fundo. Né? O negativo que chama, né? O positivo, do caso. Eu sou muito essa coisa de minimalista. Tanto que eu brigo com isso. Vai ser justamente isso aí. Mas permaneceu ainda. Sim. A questão do triângulo, referência à Santíssima Trindade, a questão também do dar preferência ainda e apontando para o céu. E ao mesmo tempo, essa seta para baixo significa que a gente não está desencarnado dessa terra, né? Sim, é um encontro... dentro de um termo técnico, assim, a etimologia, assim, desse símbolo é de se unir com Deus, né, cara? Tipo assim, é um olhar para o céu também, né? E tem tudo... O triângulo, o pessoal reclama muito. Mas, cara, triângulo, não sei o quê. Foi sequestrado pela Nova Era, etc. Nova Era, mas tem
tem um simbolismo que veio de Israel também, né? Por causa das... Na verdade, são 2 triângulos, né? O triângulo da estrela de Davi, que um une Deus com o ser humano e o outro une o ser humano com Deus, né? Então, Ele também brinca com isso, brinca né? com esse triângulo também, Essa né? coisa. E aí a gente chega como está hoje, vocês estão vendo aí, também está aqui no fundo nosso, que é justamente o mais minimalista possível. Pô, tá. O mais minimalista é só furar agora ou deixar a marca no meio, que é o dedinho. Mas aí o dedinho lembra justamente o céu, porque mesmo que não esteja o fundo aí azul, fundo de céu, tá lembrando que é justamente a preferência nossa é para o céu, a Santíssima Trindade está junto, etc. E eu quis conversar sobre isso com o Rômulo também aqui, porque, como eu já disse na apresentação dele, ele trabalha com isso, nessa parte de design, etc. E aí eu sempre estava conversando com ele, eu tenho as ideias e converso com ele, porque eu não tenho informação disso, né? A parte prática mesmo não tem. Ele já brigou várias vezes comigo sobre isso, quando eu criava as coisas em Word, gente. Eu criava arte, era a hora que eu fazia o fígado de trabalhar, de raiva. Você mexe com o Corel, pô. Caramba, tem Corel, porque você não mexe com o Corel nunca, né? Aí tem familiaridade, não tem jeito, cara. Aí tem os aplicativos que facilitam hoje, eu acabei nem passando pelo Corel, já vou para os aplicativos que tem hoje e tem a facilidade. Otimizou a vida, né? Vamos dizer assim. Otimizou pra caramba a vida. E aí, dessa conversa nasceu justamente toda essa inspiração do Rumo à Meta, que perdura até hoje, né? E está aqui, né, ainda a mesma logo, a mesma ideia, que é justamente se dar preferência para as coisas do alto. E toda a logo é a identidade também de um projeto, né? Sim, e ela continua sendo essa identidade. Ela sozinha, como vocês viram, aí sozinha ela já diz, né, já fala. Mas, a partir disso, aí eu quero conversar com o Rômulo também sobre isso, porque é uma coisa é um assunto que a gente sempre tem em off, né? Sim. O WhatsApp come surto nesse sentido. O quanto que os católicos hoje não fazem questão nenhuma de dar preferência para as coisas do alto. Ixi, cara. É falado, é dito, é cantado, mas de fato, né? Dar preferência para as coisas do alto não tem. Eu estava pensando, quando estava escrevendo essa pauta, pensando na conversa, aquelas pregações que a gente ouvia no começo da caminhada, lá pelos meados de 96, 98, 2000, do Padre Jonas. 94. Aquela pegada sobre santidade, o Dunga pregando sobre santidade nos PHNs quando veio, aquela pegada mesmo, e era uma coisa bem intencionada de verdade. Monsenhor Jonas e até mesmo a comunidade Canção Nova, até mesmo o núcleo da renovação carismática naquela época aqui na nossa região, era inciso demais com isso, né, cara? A gente batia muito na tecla de busca por santidade. É uma pena que parece que hoje, como você mesmo disse, né, tipo assim, muito cantado, muito rezado, muito... Eu acho que existe ainda um sonho incontido nessa geração, mas o próximo passo ainda está meio... Que acaba se confundindo com muitas outras coisas, né? Porque Sim. O pessoal... Você vê hoje em dia que o pessoal quer almejar... Trabalhando nessa parte, falando um pouco de comunicação também, católica, o pessoal quer almejar um canal na internet. Gente, igual... Eu estou fazendo questão de falar isso por causa do seguinte. A gente está começando aqui, mas é um projeto de 15 anos, 12 anos. É uma que semente chega que agora aqui. Foi plantada. Isso aqui, do jeito que está, vocês viram aí a imagem de como era em 2020, na Super Live. Aquilo ali é TNT, pregado na parede. Sim. Maior loucura. Imagem ainda ruinzinha. Mas tinha só esse sonho. Hoje em dia... Parece que essa preferência pelas coisas do alto ficou mais no que eu posso ser e fazer. Sim. Não, mais fazer. Mais fazer dentro da igreja, mais fazer para os outros verem, tudo. Acaba beirando aquilo que Jesus falava dos fariseus. Fica rezando no meio da frente, na rua para todo mundo ver, fica postando para todo mundo saber o que está fazendo. Mas no pessoal, no dia a dia mesmo, se a gente vai conviver perto, a gente não percebe essa busca. Eu acho que... Não, penso eu, né? Olhando também uma perspectiva daquilo que a gente vê assim na nossa geração. Nossa geração não, né? Que a nossa geração está aqui, a gente, em termos, está meio que encaminhado em base de lutas, né? Mas a gente vê essa geração que a gente está cuidando hoje em dia, que a gente está fazendo apostolado, que a gente está rezando junto com eles, essa molecada, né, cara?
E a gente vê que, tipo, existe muito esse esquema que você falou de se mostrar, mas aquele negócio, a parte devocional da coisa e a parte de você dar esse passo de colocar diretamente essa molecada em oração pessoal, eles entenderam o quanto isso é importante. Cara, eu acho que é uma luta que a gente vai ter que... É o que eu tava falando para eles ontem, né? Eu tava falando contigo que a gente teve confraternização dos acólitos lá, né? Eu falei assim, gente, a gente precisa fazer como se fosse um apostolado da gente aqui. A gente precisa rezar junto. Por quê? Daí eles falaram assim, mas por quê, tio? Assim, porque vocês não rezam em casa. Assim, raros os que rezam em casa. Assim, eu sei que, eu até falei para eles, eu sei que muitos de vocês estão ali, né? Rezando, tem uma vida devocional boa, porque não adianta, a gente vê os frutos, né, Diego? Assim, não adianta, os frutos, o fruto da nossa oração, ele fica lastrado por onde a gente passa. Não tem como, cara. Assim, se você tem uma vida de oração, a pessoa vai identificar que você tem vida de oração. E Deus vai te colocar nos lugares certos, ou não, nos lugares errados, para que você seja esse meio de transformação, né? E a gente, nessa molecada aí, a gente via, disse, cara, a gente tem que rezar junto para que vocês compreendam até mesmo o valor daquilo que vocês estão fazendo. Diego, a gente está vivendo uma geração que, como você disse, tipo assim, é tudo muito exterior, mas eles não sentem o valor de estar diante de Jesus, cara, sabe? Tipo assim, parece que sai ali como se fosse um emprego, né, cara? Tipo assim, gente, não pode. Tipo assim, a incoerência parece que virou rotina, normal, né? Não se faz mais questão de ter uma moralidade com a fé que professa. Exato. Né? Não, parece que não faz, não precisa. Né? Parece que assim, é aquele negócio, né? Tipo do bater o ponto mesmo, né, meu irmão? Infelizmente, a gente tá vendo e a gente tem que fazer alguma coisa. E o Rumo à Meta pode ser um caminho para você, que é um apostolado que é lógico, tem uma galera envolvida. Eu lembro da gente brigando, até mesmo no WhatsApp, assim, não, porque o aluno tem que ser assim, porque não sei o quê, e a gente debatendo, porque a gente fala assim, não ficou assim, mas eu lembro que, tipo assim, a gente debateu sobre isso daí umas 3 horas pelo menos, Diego. Foi. E eu lembro disso, tipo assim, dessas coisas eu consigo lembrar, e, tipo assim, cara, mas voltando para a realidade nossa de serviço, de apostolado, essa molecada, ela tem que, sabe, voltar pro íntimo da coisa, sabe? E Diego, cara, que luta, irmão. Que luta, porque, tipo assim, a gente... até falei pra eles isso ontem também, sabe? Na minha época, a gente tinha muita vontade de fazer, muito desejo de... Mas aquele negócio, a gente tinha por causa de Cristo, cara. Tipo assim, a gente queria estar perto de Jesus, independente do que acontecesse. Sabe? Hoje em dia não, cara. Levando o xingo de padre, levando o xingo dos outros, levando o xingo de coordenador. Não, leva xingo da minha mãe, mano. Eu assim, larga disso. Os caras não querem, você, pô, vai pra casa, vai trabalhar, vai. E minha mãe, você sabe como que ela é, tipo assim, ministra de Eucaristia, é tipo aquela velhinha de paróquia mesmo, sabe? Regaça, mano, pô, tá caindo pedra, ela tá lá na igreja, irmão. Não tem, é tipo as senhorinhas do apostolado da oração. Pode estar acabando o mundo, irmão. 7 horas tá marcado, as tiazinhas estão lá. Fala isso pra molecada também, assim, vocês têm que olhar para as irmãzinhas do apostolado da oração. As irmãzinhas, a galera do grupo de intercessão, de grupo de oração, as senhorinhas, sabe? Porque vocês são um bando de bunda mole. A verdade é essa, tipo assim. Porque essas senhorinhas, elas estão lá, cara, tipo assim, ó, pode acontecer, pode estar pegando fogo a cidade inteira. Tá marcado 7 horas. Elas estão lá, irmão. Marcou 5 horas da manhã, elas estão lá. Por quê? E não é por causa de tirar fotinha no celular, não, cara. É o desejo de entrar em comunhão com Cristo, cara. Independente de quem sabe ou não saiba. Eu falo pra assim, eu até falei isso pra molecada ontem, assim, galera, você acha que essas senhorinhas, elas entendem aquilo que vocês entendem? Sim, vocês estão lendo aí Santa Teresinha, São Tomás, Santo Agostinho, vocês estão se debruçando em cima disso aí. Você acha que elas entendem disso? No máximo que elas leram aí, cara, no máximo é Santo Agostinho. E foi Confissões ainda. E eu bato a aposta pra você. Você fala, as tiazinhas nem terminaram de ler. Se falando, eu estava lembrando aqui, uma vez numa pregação,
para jovens, um encontro de jovens, se não me engano, até foi do pessoal da paróquia lá da do Rosário mesmo. Quando acontecia ali no Convento das Graças, em Guará. Sim. Eu lembro que disse para eles o seguinte, pelo menos durante uma semana depois que vocês... Porque eu estava pregando, acho que era no domingo para eles. Acho que não era a última, mas era uma das últimas pregações. Daqui até uma semana, só domingo que vem, não posta nada na rede social sua sobre o encontro. Assimila primeiro. Sabe, pega tudo isso. Porque a gente faz aquela coisa de, tipo assim, tá passando alguém na rua, necessidade, você dá R$2 para salvar o mundo. Nossa. Né? Parece que pega a consciência sua e faz assim, ó, aperta a descarga e desceu, acabou. A gente faz a mesma coisa. Passei essa fase, né? Passei essa fase. Nossa, dá uma coisa mais difícil para mim. Isso, pro cérebro, acaba fazendo assim, mostrei já pros outros. Fiz. Olha só que eu já vi. Você não posta, não fala nada, não diz o que aconteceu. O Senhor Jesus é o melhor da minha vida, a hora que você chega em casa hoje à noite. Não. Larga a sua rede social do lado. Vai pegar isso e vai transformar em oração. Vai pegar isso e vai transformar escreve num diário, pelo menos. Mas não posta na rede social. Porque parece que é o lixão, né? É o lixo. Acabou. E esqueci. A experiência que já passou. E não... Aí, a geração de hoje, eu lembrei porque chegando até na gente, né? Na geração nossa aí. Por a gente não ter esse costume, a gente vai levar para a vivência. Sim. Agora a geração de hoje vai para esse lixo, rede social. E já esqueceu o que aconteceu. É exatamente isso, Diego. Tipo, a gente vê que a superficialidade da coisa, né, cara? Isso e, cara, eu vou profetizar, não é profetizar, né? Às vezes a gente fala umas coisas assim, que os caras assim, mas, cara, tipo assim, você tá matando essa geração, cara. E, sabe? E se a gente como igreja, né? Não como igreja comunitária, como você tem aqui a Paróquia do Putim, você serve aqui, eu lá na Nossa Senhora do Rosário, mas nós como igreja, de verdade, como corpo místico de Cristo, se a gente não tomar conta, a gente vai perder essa geração aí, cara. E talvez a geração a próxima geração, né? Quer dizer, os meus netos e bisnetos talvez criem uma vergonha na cara. É o que está acontecendo com a Europa, né? Sim. A geração que está vindo, porque os europeus, né? Todo mundo, não, eu vou me libertar de Deus, esquecer de Deus, esquecer de religião, viraram tudo a casaca. A geração que está vindo, por não ter experimentado, por ter sido roubado deles o direito de ter experimentado, está tendo contato com a fé e estão pegando para valer, estão sendo de fato católicos, estão sendo de fato cristão, e estão comungando. O Bento XVI já falava isso na época dele, né? Já mostrava isso. Quem está comungando de joelhos e na boca? Os jovens. Sim. Que está irritando o padre até doidado. Tá, porque... Mas é a nova geração que tem. Quem está usando o véu nas missas? Eu tenho uma acólita que usa o véu e ninguém está brigando e também não incomoda ninguém. Ela não se incomoda com ninguém. Essa acólita nossa, ela é uma das acólitas novas, né? Porque a gente tem uma galera que já é um pouquinho mais de idade e tem essa menina que ela é nova. E ela, cara, fala pra você... E já vieram reclamar, né, cara? Tipo assim, você sabe, né? Porque, tipo assim, sempre tem um, né, cara? Sempre tem um filho de Beelzebub que vai atrapalhar, vai encher o saco. Então eu falei assim, cara, assim... Tá incomodando? O que tá atrapalhando você? Eu falei assim, ó... Cara, eu falei assim, ela vai continuar usando, cara. E se tiver incomodando, cara, o problema é seu. Sabe? Tipo assim, você tem que se converter, irmão. Eu falei assim, me desculpa, cara. Sabe? Porque... É um absurdo que, tipo assim, que a gente reclama por causa disso, sabe? É um absurdo a gente estar dentro da igreja, Diego, tipo assim, ficar reclamando da molecada que reza, sabe? Tipo assim, porque... nossa, eu lembro que quando eu tava na Paróquia São Pedro, a gente tinha esse negócio, né? Porque a gente queria ficar enfiado dentro da igreja, né, maluco? A gente queria mesmo, não, vamos acordar às 5 horas da manhã, vamos fazer uma campanha de oração, né? Tipo assim, aquela maluquice de grupo de jovem. Mês em mês queria fazer vigília. Não, todo mês. Nosso padre ficava louco. Ele enlouquecia com a gente, mas cara, tipo assim, hoje em dia a gente vê essa molecada, tipo assim, nossa, cara, graças a Deus que tem, cara, que tem essa menina lá, cara. Tipo assim, e, cara, Diego, bem do jeito que você falou, cara, relacionado à Europa, do fator improbabilidade, cara, sabe? Tipo assim, é o mais improvável que depois eu vou contar o background dessa menina pra você. Não tem nada demais, sabe? Mas, tipo assim, ela
você vê que, tipo assim, não era pra ser, sabe? E é que tá, sabe, quietinho no canto dela, sabe? Tipo assim, sabe? Sendo. Querendo o místico, sabe? Esse negócio de querer o místico, sabe? Querer a profundidade da oração, querer a profundidade do sacramento, sabe, cara? Essa profundidade. Engraçado. A gente já falou, você falou da superficialidade, a gente está falando agora da profundidade. profundidade. E essa geração está sendo 880. Ela não está tendo nem mesmo o equilíbrio que o pessoal fala, né? Que tem que ser equilibrado nas coisas. É difícil, 880. né? Ou quem está vindo está sendo totalmente superficial, daí a gente puxando minha parte de fé, né? Ou tá vindo e tá indo fundo mesmo. Sim. Né? Às vezes até fazendo os erros, claro, equivocando, normal, Sim, mas está buscando. A questão é a intenção, né? O coração. Sim. O coração tá voltado, né? Aproveitando algum momento, tá voltado para cima. Sim. Tá apontando para cima. Então, por mais que se equivoque, aquilo é o. Falando de outra jovem, né? A questão de Santa Teresinha. Ela estava lendo um livro lá. E de repente falaram para cima, esse livro aí, quem escreveu ele, o Papa excomungou. Sim. Falou que não é para ler. Fechou o livro, deixou o lado, nunca mais pegou. Acabou. Sim, acabou. Se equivocou até ali. Então, quem de fato está vindo e com o coração reto da nova geração, tá desse jeito. Você fala, não, mas isso aí a igreja fala que não pode ser feito, filho. Não, mas por que não? E aí você explica, acabou. Não, E tem o outro lado, quando não quer, você fala, mas debate. Que não sei o que bobeira. É o 880 mesmo, não tem o equilíbrio. Cara, mas, Diego, a gente não dá mais pra gente prospectar objeções. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizendo? Uhum. Porque, tipo assim, a mania que o povo tem, né? Você, mas por que não pode? Por que não sei o que? Assim, a igreja disse, cale a tua boca e faça, sabe? Mas, que cansado, cara. Que cansado. Ontem os meus acólitos estavam conversando comigo, então a hora que a gente tá conversando lá, né? Batendo papo com eles, né? Daí eles falaram assim, tio, eu entrei no seu TikTok. Daí eu falei assim, pô, legal, e aí, o que você achou? Eu falei assim, você treta demais com o povo. Eu falei assim, é pra isso que eu tô mesmo. Eu falei assim, pra tretar com Raditrad, tretar com a galera da TL, tretar com gnóstico, com ateu, com quem for. Falou mal da fé na regaça, não tem essa. Assim, deve ser, mas por quê? Porque, tipo assim, a gente tem que ver essa beleza que a gente tem dentro da gente. Eu não lembro quem que foi, se foi alguma pregação, se foi algum santo, ou se alguém falando do santo trouxe dessa maneira, mas é tipo assim, esse defender a igreja, esse, né, retrucar aí com veemência contra quem vem falar bobeira, é aquilo do, não fala da minha mãe. Exato. Tipo assim, a igreja da minha mãe, não fala da minha mãe desse jeito, você não sabe o que você está falando. Não, porque a gente vive muito isso, né, Diego? Só falar sem conhecer, né? Nossa. Eu comentei com os caras lá, tipo assim, com os acólitos, assim, ó. Gente, eles estavam falando de Madre Teresa de Calcutá, é ateu falando de Madre Teresa de Calcutá, assim, é pra acabar com o mundo, né, maluco? Assim, é pra jogar sua cara no chão e bater, assim, na bosta, né? Assim, um ateu falando de Madre Teresa de Calcutá, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim, o ateu começou a falar que Madre Teresa de Calcutá não era santa, que esse papo furado de servir o povo. Eu falei assim pra ele assim, amigo, por um acaso, alguma vez na sua vida, você deu um prato de comer para alguém que você nunca viu na vida, sem a intenção nenhuma de ter algo de volta? Porque era isso que ela fazia, Diego. Ela alimentava criança que estava abandonada na rua. Assim, trazia, acolhia. Por quê? Por amor. Por um amor que transcendia ela, sabe? Tipo assim, Diego, o cara ficou sem resposta. Tipo assim, eu tô esperando a resposta dele até hoje, sabe? Tipo assim, e é por isso que eu brigo no TikTok mesmo, mano, sabe? Você entendeu? Tipo assim, é pra... Não, vou lá na ferida do cara, sabe? Tipo assim, por quê? Porque o cara tem que entender, essas pessoas têm que entender que, tipo assim, que a igreja, ela não faz as coisas por luxo, por like, por luxo, por uma curtida, uma intenção, assim, midiática, né? Vamos dizer assim. Uma intenção de, como é que fala? Como que eu posso dizer? Uma intenção de prospecção, de like, de caminhos. Não. A igreja faz por amor, cara. Tipo assim, e até a gente fala assim, né? Não, porque
vira e mexe, a gente briga com o rádio de trás. Não, porque o Santos também pecava. Não, o Santos não pecou, irmão. Santo, tipo assim, Santo ele tentou se corrigir. Ele vai falar que, tipo assim. Pecou, mas não ficou no pecado. Não, Diego, tem uma diferença você pecar e tem uma diferença de você desobedecer. Totalmente diferente. Santo não desobedece a igreja, Diego. Fala pra mim, você conhece, você sabe muito bem de história do santo. Qual o santo que falou, não, isso eu não vou fazer? Não tem, Diego. E essa molecada, esses rádios de trás são todos malucos, cara. Não, Diego, tá faltando psicólogo decente pra cuidar desses caras, mano. Verdade. Mas tá faltando, cara. Tá demais da Não, conta. tipo assim, sei lá, eu vivo falando assim, vai na sua cidade, vai na UPA da sua cidade, só eu quero um psicólogo. Porque, tipo assim, mano, isso não é coisa de gente normal, irmão, sabe? Daí volta naquele negócio de viver realmente, tem a galera que, tipo assim, que não vive, né, tipo assim, um relativismo total, né, trata Jesus como uma bolachinha mesmo. Trata Jesus como Genésio, aquela piada. Exatamente, exatamente. Nem... Trata como GG mesmo, né, não trata como Jesus. E tem a galera, tipo assim, que tá começando agora, essa geração, que é espetacular, tipo assim, cara, eles vão entrar no caminho certo. Tipo assim, eu acho que ainda não estão, assim, porque ainda existe assim, existe um pé assim de problema com carismas, com dons, com a postura diante dos sacramentos, sabe, assim, até mesmo com a postura diante dos carismas que é tanta gente falando coisa errada que eles não entendem que isso é o certo. Sabe? O problema dos dons e carismas que estão vinculados à renovação carismática, estão vinculados. É lógico que o Padre Jones ele sempre fala assim que era para todas as pastorais. É a igreja. Para a igreja em si. O Padre Jones foi, nossa, cara, foi inciso nisso daí, mas, cara, ainda a igreja não está preparada para isso. Tipo assim, a nossa igreja assim, né? As nossas comunidades não estão preparadas para isso. Ainda não compreenderam isso, né? Mas essa galera que está vindo agora, eles acham que, tipo assim, é tanta má informação, que essa é coisa de protestante, né? Mas, cara, isso está incutido na igreja desde o primeiro século. Então, e quando isso voltar, isso aí que vai voltar, o mais engraçado, assim, eu vi, quando vou falar dessas coisas, eu lembro do Padre Quevedo, né? O Padre Quevedo, uma vez, ele falou em rede nacional que enquanto os evangélicos não se converterem ao catolicismo, Jesus não viria. E o que está acontecendo aí? Santo Padre Quevedo, meu irmão. Santo Padre Quevedo, que, tipo assim, jogou na cara. Não, e tá acontecendo, né? Ainda não tá do jeito que creio que vai acontecer, né? Mas já é um caminho, né? Então, você percebendo, entre aspas, sozinhos. Na busca, acaba por um pouquinho, né? Alguma coisa tá diferente aqui, né? O tal do conhecereis a verdade, né, cara? E é verdade, você libertará. Mano, eu queria agradecer de coração. Como eu já disse no começo, você sempre tá nas loucuras. Tamo né? junto, cara. Você apoia a loucura. Às vezes não dá pra ir, mas só faz que eu apareço. Faz que eu apareça. Às vezes é bem isso aí mesmo, né, cara? Assim, eu falo que não tô, mas eu tô, cara. Mas até porque tá nos corres também. Mas agradeço de coração. Agradeço tudo do Rumo à Meta até agora, né? Tá vindo mais uma vez. Eu confesso para vocês, preparando tudo, mandando fazer as artes, e eu conversava com quem estava preparando, arrumando para mim, então eu falei assim, olha, eu não sei por que eu tô fazendo isso. A gente não sabe, né, Diego? Porque para mim o negócio já foi, acabou, deixa quieto, não. Mas aquilo foi... O Espírito Santo, né, vai chegando ali. Exatamente. Poxa, cara. vamos lá. Não a gente acaba vendo que, tipo, que não é pela gente mesmo, né? Eu tava falando pra eles... Por mim, eu escolheria aquilo que o Felipe Aquino falou uma vez. Até salvo esse vídeo no meu computador. Por mim, eu escolheria o anonimato. Sim. Que benção anonimato. Não, coisa linda de Deus, cara. Eu rezo em casa e ninguém tá nem aí. Eu vou pra missa, pronto, acabou. Demais, nada. Cara, Mas aí vem São Paulo, que ele traduz aquilo que acontece, né? O amor de Cristo vai constrangendo a gente. E aí lembra Jeremias, né? Foi ficar quieto, piorou. Eu fico aquela coisa, aquela agonia. São Padre Pio, ele fala, tem uma frase dele que tem me impactado durante esse tempo aí, há uns 2 anos atrás, que aquela, ouço uma voz que incessantemente grita ao meu coração, santifique-se, santifique-se, santifique-se. E, cara, a gente que trabalha com comunicação, Diego, a gente não
Você sabe, você não consegue ficar parado. Deus ele vai cutucar você até você dar o passo, cara. E São Padre Pio, isso daí, nossa, mas me incomoda de uma tal forma, cara, porque, tipo assim, eu tô lá como você, lá com as 500 mil músicas enfiadas dentro da gaveta, né? E o diabo fala assim, não guarda, você não serve pra isso, né? Que não sei o quê. E Deus vai lá, tipo assim, cara, sua história ainda não acabou, sabe? Tipo assim, aquilo que eu tenho pra você. É aquele negócio que tá escrito na Bíblia, né? Enquanto não se manifestar aquilo que eu tenho pra você, cara, não vai, sabe? Tipo assim, é que a gente tem essa mania, né? Tipo assim, ah, não, cara, pô, eu sou careca, não tenho no coração grande beleza, não tenho guardado no meu rosto e no meu coração grande beleza. Não sou uma pessoa midiática, cara, tipo assim. E, tipo assim, não é pra mim, cara, sabe? Tem muita gente melhor do que eu aí, né, cara? É justamente o ponto também que acontece muito comigo. Porque, gente, vocês pensam assim, nossa, tá lá, olha você vê, não sei o que, tá, a estrelinha. Gente, o Rômulo sabe, pessoas que eu sempre converso sabem. Eu não me acho de maneira nenhuma uma pessoa que é a melhor para estar fazendo o que estou fazendo. Não. Eu acho que é justamente por isso que o Padre Léo que falava, né? Deus pega os piores mesmo para poder mostrar o quanto que ele pode fazer. Sim. E é justamente nesse sentido, eu vejo, para começar agora uma meta, eu fiquei imaginando, mas já tem tanto canal, já tem tanta coisa aí, você mais uma coisa e tal. Assim, não, mas a proposta é diferenciada. E é um fio, mas precisa desse fio para tapeçaria. Sim. E daí o Espírito Santo veio me convencendo, e ele tem os modos dele de fazer isso também. E aí, ok, vamos lá. Mas não é porque eu olho e falo assim, nossa, eu tenho capacidade. Não, é totalmente pelo contrário. Nossa, gente, cara. olha, sem falar assim dos pecados e dos erros que eu digo assim, meu Deus do céu. Eu lembro uma vez o Padre Léo da Canção Nova, né? Da Betânia, comentando que o quanto que é terrível, ele falando para o padre, né? O padre está em pecado mortal e às vezes tem que celebrar a missa. Sim. E, gente, eu não sou sacerdote de maneira nenhuma, Mas sou leigo, mas quantas vezes a gente tem que estar aqui, tem que estar uma pregação, tem que vai rezar para alguém tudo? A gente acabou de fazer uma burrada. Não deu tempo de confessar direito. Você fala, meu Deus do céu. Eu estava comentando ontem com os acólitos, né? Assim, gente, por dignidade a gente não faz nada. Por dignidade não mesmo. Porque a gente não tem dignidade nenhuma para estar ali, cara, mas ainda assim a misericórdia de Deus nos impulsiona a fazer, cara. Tipo assim, às vezes essa mania, a gente vive, porque o Ministério dos Acólitos, ele bate muito nessa tecla de você não tem que estar em estado de graça para estar ali, né? Tipo, você tem que... Em tudo a gente tem que estar, né? Não, sim, a gente procura estar, né? Mas... porque ali fica bem visível, né, cara? Assim, pô, olha lá a menina lá, andando de shortinho, depois tá lá no altar, né? Não sei o que, tipo assim. E não consegue nem se compadecer com o estado da jovem, né? Ou do jovem, no caso. Mas, cara, tipo, por dignidade a gente não faz nada disso. A gente faz porque Deus acaba nos impulsionando a se envolver com isso, né, cara? A dar um passo, né? Às vezes, tipo assim, a gente tem uma... Eu até vi tinha um cara de uma comunidade, o Mate, da comunidade de Colo de Deus. Ele falou assim, a gente não faz isso aqui por fazer. A gente não... tipo assim, a quantidade de like não é a definição disso. A quantidade de like não é a definição. Não é como é que fala? Não é a métrica. Não é essa métrica, a gente está aqui por causa talvez de uma pessoa, ou de duas, que precisa ouvir uma palavra. E é justamente por causa dessa uma pessoa que talvez vai estar no aleatório ali, vai escutar e vai ser tocada por Deus e vai mover o coração para que algo diferente aconteça. A gente não sabe. Todo dia a gente prova de Deus essa aleatoriedade, né? Deus, ele tem as regrinhas dele estabelecidas, assim, de como a coisa acontecer, mas ele age totalmente no aleatório, assim, diariamente. É aleatório. Assim, não que o amor é criativo. Não, exatamente. Assim, não que, tipo assim, Deus, ele dá os pulinhos, não é isso, sabe? Tipo assim, Deus, ele vai consertando as coisas. É aquele tal, assim, não, ele não quebra uma coluna para não gostei desse coluna, não.
Ele vai aos pouquinhos, ajeitando até ficar, não, perfeito, gostei. E é exatamente isso, cara. Assim, o dia a dia de Deus a gente prova que, tipo assim, que ele não tem alarde com Deus. Ele faz tudo na serenidade na serenidade da brisa, né? Vamos dizer assim. Ele não tem pressa de chegar, ele é eterno. Então. A gente que é desesperado. A gente que é desesperado. Para ele o tempo já passou, ele já sabe o que está acontecendo. Para nós não. É bem isso. Mano, mais uma vez, brigadão. Deus abençoe. Eu que agradeço, porque agradeço mesmo de coração, porque é bom falar de Deus, né? É bom falar daquilo que a gente vive. E falar daquilo que a gente vive só faz a gente nos impulsionar mais para aquilo que é dele, né? E se voltar mais para ele. E essa voz que fica gritando no nosso coração, ela faz com que a gente faça isso, né, cara? Não tem jeito. É insistentemente serena. Exatamente. E tamo aí, cara. Precisando de mim. Só não sei fazer chover ainda, né? Mas, cara, a gente vai dar um jeito, né? Sei que os caras tem uns canhão lá na China lá, a gente dá um jeito, cara. Mas vai ter várias e várias oportunidades, com a graça de Deus. Se Deus quiser, nós vamos estar aí. Obrigadão mesmo. Amém. E agradeço a você também que acompanhou a gente até aqui. Como eu disse, é o primeiro vídeo. Toda quinta-feira estaremos aqui às 21 horas. Daqui para frente, toda semana. Eu peço que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Vai se inscrevendo, vai passando para os outros, vai dizendo que é legal, para que já possa chegar a mais pessoas e o canal também alcance quem precisa ser alcançado. Talvez esse que o Rômulo comentou, que vai valer a pena todo esse trabalho, seja você, né? E aí Deus sabe para onde vai. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e fiquemos preparados. O final de semana vai estar cheio da graça de Deus, né? E eu peço que esteja cheio da graça de Deus sobre a sua vida. Lembrando, quarta-feira que vem será memória de Nossa Senhora de Lourdes, né? Nunca deixemos de recorrer à Santíssima Virgem Maria. O final de semana está aí, domingão. Não falte a Santa Missa. Jesus está te esperando lá. Deus te abençoe. Até o próximo momento, se Deus quiser.